Agora vamos para a segunda apresentação. É um caso da DRU, né? Nosso amigo aqui, o Ricardinho, categoria, coordenador técnico de águas da engenharia da DRU. Balanço energético versus otimização do uso de biomassa. Categoria. Esse menino é categoria. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Aqui está falando 20 minutos. Sim, tá. Aumentou 10. Aumentou 10 aí. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiro gostaria de agradecer a Sinatube pela nossa participação aqui. E, em segundo plano, é um imenso... desculpa, coloquei um cronômetro aqui. É um imenso prazer ter o grande professor, um grande amigo, né, o Gilmar Galon. Trabalhamos juntos como mestre de cerimônia e anunciando eu aqui para falar um pouquinho hoje de um assunto muito importante, né? Bem elaborado pelo Newton. Acho muito importante esse tema e eu venho trabalhando com ele há anos na minha carreira, por onde passei por grandes empresas de tratamento de água, passei por grandes grupos de usinas também, né? Alguns deles já estavam aqui na apresentação do Newton e também na minha. Gostaria de trazer aqui um pouquinho sobre a DRU, tá? Deixa eu passar aqui. Pronto. Aqui está um pouquinho da minha apresentação, pessoal. Estou na DRU há 14, quase 15 meses. Sou especialista em águas e avaliação de eficiência energética há 12 anos. Químico, farmacêutico, bioquímico. E nas horas vagas aí, gosto de praticar um pouco de esporte. A DRU é uma empresa relativamente nova, 5 anos no mercado, tá? Cerca de 150 clientes, 4 empresas, bem mais hoje, né, de 50 colaboradores. Estamos aqui em Sertãozinho, onde está sediada a nossa matriz. Temos uma filial no Nordeste, estamos em estruturação na Argentina também, com uma filial, estamos em Minas. Aqui nós temos nossas políticas, né, e certificações de compliance, estabelecemos muito bem essas políticas de compliance, estamos aí entre as melhores empresas com o GPTW para se trabalhar no Brasil, ok? Estamos certificados desde o ano passado. Aqui algumas de nossas representações exclusivas, né, entre elas a IFF, que detém aí a tecnologia Fermasure. Temos a Waters, Bushi, Nito, né, para quem não conhece a parte de membranas de osmose reversa, e também a Hidrogeron nos geradores de cloro, tá, nas tecnologias de geração de cloro. Alguns de nossos clientes, né, alguns parceiros que a gente vem construindo dentro de alguns grupos, existem muito mais. Se alguém que estiver aqui não estiver presente nesses logos aqui, peço desculpa, mas esse aqui estão entre os nossos parceiros. Eu queria trazer aqui para vocês hoje um assunto, o Newton já explanou isso muito bem, Gilmar complementou também, o nosso ilustre amigo aqui também trouxe mais uma produção de cana, tá? O Newton está um pouquinho diferente da sua aqui, alguma atualização que eu peguei junto ao Globo Rural aqui, 252 milhões de toneladas de cana processada no Brasil. É um número expressivo, né? Visto aí a queda na produção da cana referente aos períodos de estiagem que nós tivemos nos anos anteriores e bem-vindo esse ano, né, a uma produção aí espetacular e eu acredito que nós tenhamos usinas aí que vão deixar a cana em pé, né? Eu já tenho conversado com algumas empresas que vão deixar a cana em pé. E eu queria trazer um pouco desses números, né? Um consumo de vapor para essa moagem no Brasil, nós estimamos em torno de 326 milhões de toneladas de vapor produzido ao ano. Tá, isso é uma média, tá, pessoal? Estamos considerando aí, a gente sabe que tem usinas que têm um consumo menor, tem um consumo maior, mas a gente estima em torno de 326 milhões de toneladas de capacidade instalada.
E eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que eu venho trazer para vocês. Um aumento de ciclo de concentração em caldeiras em torno de 10 ciclos, né? O que isso traz em números para nós? Traz 118 mil megawatts de energia a mais produzida, sendo injetada, como o Newton bem disse aí na nossa rede de energia. Cerca de 294 mil toneladas de bagaço sobrando. Vapor produzido, 588 mil toneladas de vapor sendo produzido. E o etanol de segunda geração, não poderia deixar de falar sobre ele. Eu tive bastante contato com o etanol de segunda geração, quando estive passando pela Raízen. Eu fui responsável da parte de tratamento de águas, né, um dos responsáveis na parte de tratamento de águas na Raízen. E aqui eu creio que o pessoal da Raízen pode trazer muito melhor esse número, transformando 294 mil toneladas de bagaço em etanol de segunda geração, ganhando todos os créditos de energia, de créditos de carbono, perdão. Então, são ganhos que a gente consegue ter, são imensos, são números imensos, e a gente está falando de um aumento de ciclo de apenas 10 vezes. Hoje nós temos, dentro da DRU, clientes que nós estamos tirando de um ciclo de 10 vezes em caldeiras e elevando isso para 50, para 60, para 70, para 100, 110, o que é totalmente possível, tá? Com um tratamento adequado. E simplificando um pouquinho sobre o balanço energético, quando a gente fala sobre o balanço energético, né? Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, tá? Vocês me brequem aí, se tiver alguma pergunta durante o processo. Simplificando, o balanço energético é a somatória da energia necessária para converter, né, o produto final, para que ele seja produzido, dividido em combustível, né, matéria-prima e o produto final. Então, todo o ciclo de energia que a gente necessita para fazer essa transformação, ou seja, a conversão em açúcar, a conversão em etanol, a conversão em energia e os subprodutos ainda de todos esses processos, nós temos todo o balanço energético que nós precisamos. Onde empregamos a biomassa, né? Para nós, que praticamente somos todos provenientes do setor sucroenergético, nós fazemos principalmente o uso para queima nas caldeiras, para o consumo, a geração de vapor, a geração de energia, né? Mas hoje nós temos o etanol de segunda geração, nós temos a própria produção de energia, nós fazemos a comercialização do bagaço para emprego em outras áreas, né? A produção de pellets, a produção de MDF, enfim, nós temos uma série de atribuições da qual a gente pode fazer a utilização do bagaço. E até comentei, Newton, que eu usei a mesma foto que na sua apresentação ao fundo. Bom, e aí, quando a gente fala um pouco de energia, né, de eficiência energética, a gente tem que pensar na qualidade da água e as suas fontes, as principais fontes de água, que é superficial, né, a subterrânea e os condensados vegetais que nós produzimos. E isso é muito importante, esse uso, porque ele complementa muito a nossa demanda hídrica, principalmente nos momentos como nós passamos aí há 3, 4 anos atrás, onde tivemos uma estiagem muito grande e não conseguimos, muitas unidades acabaram se parando, antecipando a sua entre-safra por conta de falta de água, certo? Então, as características de água são muito importantes para estabelecer qual tipo de tratamento que nós vamos ter, quais são os equipamentos que nós vamos instalar, quais são os investimentos que deverão ser feitos a nível de CAPEX, a nível de OPEX, certo? Para que a gente tenha uma eficiência e consiga atingir os números que foram propostos anteriormente. Aqui nós temos, principalmente, a gente costuma trazer um equipamento fantástico que é a osmose reversa, a maior parte de vocês conhece, algumas usinas aqui eu sei que alguns representantes aqui de alguns grupos e usinas sei que têm
em suas unidades a osmose reversa, que é um equipamento que realmente traz a proposta de uma redução de consumo de bagaço, né, de biomassa, uma redução no consumo de químicos e também, né, o aumento da performance dos equipamentos no que nós podemos dizer em relação à manutenção, né? Enfim, se nós tivermos a instalação de um equipamento como esse, a gente tem uma garantia com certeza de que nós teremos aí uma ótima performance e eficiência dos equipamentos. Aqui, pessoal, trazendo um pouquinho do que a DRU faz, tá? Nós realizamos cálculos, né, sobre a qualidade da água, inserimos as informações de cada planta industrial e através dessas informações nós conseguimos propor cases, né, e trazer em reais, em valores, qual é o investimento, até onde essa unidade industrial é capaz de alcançar a nível de investimento para introduzir, né, desculpa pessoal, estou falando um pouco longe aqui, para introduzir um equipamento. Porque a primeira pergunta que se faz, Ricardo, eu vou fazer a instalação de uma osmose, um equipamento muito caro. Sim, a nível de CAPEX, é um equipamento realmente com investimento muito alto inicial. Mas a nível de OPEX, né, quando a gente vai falar de OPEX, tudo que se consome na parte de químicos e a parte operacional também de um sistema de DESMI, comparando com a osmose, é muito maior e a recuperação do investimento é muito rápido. Em geral, em torno de 1 ano e meio. Eu sei que algumas empresas precisam de um payback até menor do que 1 ano e meio. Né? A gente precisa de um payback na faixa de 2, de 1,2 ou abaixo de 12 meses até. Mas acredito que um payback abaixo de 2 anos é um payback interessante, já que é um equipamento que a primeira leva de membranas que você tem em osmose vai durar cerca de 5 anos, se bem operado, certo? Então, nós fazemos esse cálculo e trazemos todo o payback, e não só o payback em relação, comparando com outros sistemas de purificação de água, de desmineralização de água, mas também com relação a efluentes. Hoje nós temos um compromisso muito grande com o meio ambiente e hoje já existe a grande preocupação, a grande maioria de vocês e todas as empresas, acredito, tem uma preocupação com a geração de efluentes e principalmente o reuso da água dentro das indústrias. Isso é um ponto muito importante. Então a gente consegue trazer esse cenário para vocês, qual é todo os ganhos que vocês podem ter através da instalação de um equipamento desse, por exemplo. Tá? Aqui nós temos um case de caldeiras, certo? Onde nós mostramos, ao longo do aumento do ciclo de concentração da caldeira, tá? Eu trouxe até um ciclo de 50, considerando uma empresa que tem uma caldeira de 50 toneladas de vapor hora e que sai de 5 de ciclo de concentração. Eu sei que, pessoal, a maioria de vocês aqui podem ter caldeiras de 100 até 120 ciclos de concentração, mas no Brasil, como citado o Newton aqui, ainda temos usinas, né, de 2 milhões de toneladas que não produzem energia que realmente elas têm capacidade. E da mesma maneira, temos plantas industriais com ciclo de concentração muito baixo. Esse é um case da DRU, onde nós conseguimos, né, tirar esse ciclo de concentração, aumentar esse ciclo de concentração de 5 para 50. E aí a gente começa a ver números, né? A gente começa a entender os números. Ou seja, retorno sobre bagaço. Olha como que a gente consegue preservar a quantidade em reais, isso já considerando a tonelada de bagaço na faixa aí de 120, 130, uma média que hoje se paga toneladas de bagaço. Quais são os ganhos que a gente consegue ter em relação ao retorno de bagaço até 1,6 milhões? Pessoal, tem muita gente comprando bagaço. Eu acabei de falar aqui na entrada
do evento com o pessoal e ainda existe unidades industriais comprando bagaço, porque precisa entregar a energia, né, a proposta de energia, precisa tocar suas plantas de ou 2G, ou de biogás, ou de, enfim, né, todos os processos que hoje se acumulam para a entre-safra, e ainda bem que nós hoje, as usinas estão se complementando em relação à produção, né, aumentando a quantidade de produtos produzidos, né, introduzindo o processo da entre-safra. E também, pessoal, muito importante, efluente. Existem hoje empresas que estão com um custo no tratamento de efluente na ordem de 3 a 5 reais por metro cúbico de água tratada. Alguns de vocês podem estar vivendo essa realidade. E quando a gente aumenta, por exemplo, estou falando só ciclo de concentração em caldeira, tá? Não estou falando de outros processos. A gente consegue reduzir a quantidade de efluentes. E quando a gente traz isso em valores, né, não parece muito, mas para mim é muito, 247 mil reais. Certo? E agora, se a gente pegar de todos os parques industriais, de todas as usinas que nós temos no Brasil, cerca de 300 e poucas usinas hoje em operação, qual é esse número? E qual é o impacto ambiental da redução de efluente ao longo desse período? Então, pessoal, é um tema de grande importância quando a gente olha sobre o ponto de vista de eficiência energética, na redução do consumo de águas, de processo, na redução do consumo de químicos, né? Sim. Dando sequência aqui, pessoal, no total, entre combustível, efluente, manutenção não entrou, tá? Químicos da caldeira, a gente tem 1,8 milhões para uma caldeira que produz 50 toneladas de vapor hora. Eu acho que deve ter gente pensando, puxa, mas eu produzo 300 toneladas de vapor na minha planta. Sem contar a manutenção, que isso praticamente é imensurável, né? A ponto de vista, na planta individual, sim. Como eu não conheço todas as plantas, eu não consigo trazer esse número precisamente. E aqui eu gostaria de trazer um case também em tratamento químico em sistemas de resfriamento, né, onde a gente está avaliando corrosão, a parte microbiológica e a parte de incrustação. Esse aqui é um gráfico, pessoal, que mostra bem a eficiência, né, uma eficiência energética, onde nós tínhamos uma planta industrial, da qual essa torre de resfriamento parava cerca de 4 a 5 vezes na safra, uma torre de condensação para geração de energia. Ou seja, a cada safra ela parava 4, 5 vezes para realizar uma limpeza, da qual ficava a planta parada por 24 horas. Né? Nesse período você deixa de produzir energia, você deixa de produzir açúcar, você deixa de produzir etanol, fora hora homem, né? E todas as outras operações que acabam impactando no custo, né? A própria energia que vem da companhia para alimentar a planta. E com um tratamento muito bem aplicado, nós saímos de 2018 para 2022 de 8 limpezas na safra, paradas, 8 dias da planta parado, para em 2022, 0 dias parado para executar limpeza, certo? E nós trazendo esse custo, quando a planta parava 8 vezes, nós tínhamos um custo de R$ 840 mil na safra. Olha isso. Esse custo aqui, pessoal, pagou tranquilamente e sobrou muito dinheiro para o tratamento que foi proposto, tratamento químico que foi proposto. Trazendo uns números um pouco mais elaborados, né, nós saímos aqui de uma produção de megawatt-dia, porque com uma torre mais eficiente, você tem uma produção de energia mais eficiente, não é, Gilmar? Nós saímos aqui de
500 megawatts dia para 583, uma diferença de 83 megawatts dia. Tá? Saímos de um consumo específico de vapor de 5,17 para 4,46, ou seja, reduzimos consideravelmente o consumo específico de vapor, sobrou vapor. Então, esse é um tema de eficiência energética da qual a gente gosta de mostrar, é um case da DRU, tá? E, enfim, é possível ser alcançado tanto em caldeiras quanto em sistemas de resfriamento. E para finalizar aqui, pessoal, o tempo tenho 15 segundos, mas acho que passa um minuto. Gostaria de trazer alguns números aqui. Segundo a ONU, né, são necessários 110 litros de água por habitante, isso a nível mundial. A nível Brasil, nós estamos um pouquinho acima, assim como todos os países da América Latina, cerca de 154 litros, pode ser que tenha alguma atualizaçãozinha aí em tempo real, mas em geral é isso. E quando, para uma população igual a de Ribeirão Preto, né, de 712 mil habitantes, mais ou menos, creio que esteja em torno desse número, apenas essa redução do consumo que eu citei lá no primeiro slide da preocupação, quando a gente aumenta o ciclo de concentração, aumentando 10 vezes no ciclo de caldeiras de qualquer usina, de qualquer planta industrial, seja ela pequena, média ou grande, nós estamos disponibilizando para uma cidade de 700 mil habitantes 15 dias de água potável. Certo? Esse aqui, pessoal, é o recado. Eu espero que tenham gostado. Estou aberto a perguntas, ok? E aqui fica o meu agradecimento. Com muita satisfação, né, que eu venho aqui apresentar o menino aqui, né? Conversou comigo lá, né? Parabéns. E só crescendo, né? Sim. Está crescendo, com né? certeza. Não, mas crescendo conhecimento, que é o da mãe sempre foi assim. Só a barriga, né? Igual eu. Igual eu. Passando a idade, não tem... Mas é um prazer ter. Agora, dá para fazer uma pergunta. Pode perguntar à vontade. Nenhuma? Ô, louco. Ninguém está querendo... Com certeza. Opa, legal a apresentação. Obrigado. Muito legal a apresentação. Quando você apresenta aquele case do tratamento da água e a redução do número de paradas da torre de resfriamento para limpeza e tudo isso, você associou depois uma economia de vapor. Esse case é somente tratamento de água para a torre de resfriamento ou tratou água e tratou para aquecedores, condensadores e tudo isso? Após o processo de limpeza, como é o seu nome mesmo? Max. Max, após todo o processo de limpeza, né, e a aplicação dos químicos, a partir desse momento, só o tratamento químico da torre. Apenas tratamento químico da torre. Ele foi capaz de manter e preservar toda a estrutura, tanto sobre os aspectos de corrosão, incrustação e microbiológicos. Os principais problemas deste case eram realmente as condições microbiológicas e incrustação pela elevada alcalinidade ou salinidade da água que tem naquela região daquele processo, certo? Então, somente o tratamento químico, não foi envolvido nenhum outro processo. Exatamente. Exatamente isso. Ok? Mais alguém? Enfim, pessoal, obrigado mais uma vez. Obrigado, Beto. Parabéns, né? Parabéns. Muito bom. Beleza, muito bom.